Glória a Deus, amém, irmãos? Eu não ia entregar o ouro não, mas o presbítero Edilto falou do dente. Eu ia ficar quietinho aqui. Falei de manhã na escola bíblica eu falei, mas agora eu não ia falar não. Mas abra aqui a sua Bíblia, meu querido e minha querida. Sabia que na Bíblia tem dois doutores? O doutor Lucas, que escreveu o livro de Atos. Nós vamos abrir agora no segundo doutor, Deuteronômio. Forçado aí, forcei? Deu para rir, não deu? Deuteronômio. Ai, ai, capítulo 13, como eu digo, eu me divirto. Mesmo sentindo dor, a gente se diverte. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 a 20. Queridos irmãos, os irmãos que nos visitam, aqueles que estão participando da transmissão, a IPE que está aqui presente, nós vamos partilhar um texto que é de extrema importância para a nossa caminhada espiritual, que traz para nós informações, revelações extremamente necessárias. Antes de fazermos a leitura, quero te fazer uma pergunta muito sincera e pense com sinceridade nessa resposta que você me daria. Será que você realmente pode escolher como vai ser o seu futuro? Será que você pode escolher como vai ser o seu futuro? Pensa na resposta. Que resposta você me daria? Você pode realmente escolher como será o seu futuro? Alguns acreditam que a vida é controlada pela sorte ou pelo destino. Você conhece pessoas assim? Que acham que a vida é controlada por sorte ou destino? Não pelas escolhas que fazem? São aquelas pessoas que quando os seus planos não dão certo, elas simplesmente dizem: vai ver que não era mesmo para acontecer assim. Já ouviu essa expressão? Quando a coisa está tudo errado, você fala assim: não era para ser mesmo. Tem pessoas que vivem segundo essa perspectiva. Outros, perdem as esperanças por causa das pressões, por causa das injustiças desse mundo. E eles talvez até tenham tentado melhorar as suas vidas, mas muitas vezes, por verem seus planos frustrados, indo por água abaixo, uma vez após a outra, eles desistem da esperança do amanhã, por causa de crimes, violência, altas taxas de impostos. E por isso pensam: nem adianta tentar. Você conhece pessoas assim, que já estão nessa perspectiva de vida? Nem adianta tentar, não vai dar certo. A coisa está feia. É verdade, meus queridos, que nós não temos como prever certas coisas. E isso pode atrapalhar nossos planos agora. Eclesiastes 9:11 já revelava isso. Mas quando se trata de como vai ser o futuro, as escolhas que você faz são muito importantes. As escolhas que você faz aqui e agora são muito importantes para o seu amanhã. Na verdade, a palavra de Deus mostra que as nossas escolhas vão dizer como será o nosso futuro. Se vai ser um futuro abençoado ou um futuro não abençoado. As nossas escolhas vão dizer isso. E veja o que acontece quando o povo de Deus, quando era conduzido por Moisés à terra prometida, Moisés revela aqui as palavras de Deus para o seu povo, que está nesse texto que nós vamos ler. E em síntese nós podemos reduzir esse capítulo nesses dois versos: pus diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para continuar vivo, você e seus descendentes, amando a seu Deus, escutando a sua voz e apegando-se a Ele. Nós poderíamos reduzir esse capítulo a esses dois versículos parafraseados. Então você crê que você pode alterar o seu futuro? Ou você entende que a sua vida é guiada por sorte, é guiada por destino e que não tem jeito? Não é isso que a Bíblia revela.
Vamos ler esse texto de Deuteronômio 30, versos 15 até o versículo 20. Eu vou ler os versículos, os irmãos acompanhem atentamente essa leitura. Verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Lembre da pergunta que nós fizemos na introdução da mensagem. Diante desse texto, coloque-se diante do Pai. Peça a Ele: Senhor, que escolhas eu tenho feito diante de Ti? Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me nessas escolhas que são tão importantes para a minha jornada. Ajuda-me a fazer escolhas dignas de um filho de Deus. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela Tua palavra que não nos deixa enganados, Tua palavra que não nos deixa à mercê da sorte ou do destino, Tua palavra que revela a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e a Tua palavra que nos ensina como podemos viver bem, longamente na Tua presença. Pai, graças te damos pela Tua palavra e te pedimos que Teu Espírito Santo aplique esses princípios ensinados aqui na Tua palavra em nossos corações, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saiamos daqui conscientes de quem somos, de quem o Senhor é e conscientes das escolhas que estamos fazendo. Ó Pai, que nós possamos de fato viver de forma sábia, ó Pai, remindo o tempo, fazendo escolhas abençoadoras, e seguindo os teus estatutos para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Só está liberado para não responder amém, glória a Deus, assim seja, quem extraiu o dente. Quem não extraiu tem que responder, amém? Amém? Isso aí. Não vou achar que todo mundo foi no dentista essa semana. Ai, ai. Mas olha só, meus queridos. No início desse capítulo 30, nós somos lembrados da bondade e da misericórdia de Deus. E ao longo dos vários capítulos de Deuteronômio, nós percebemos aqui o cuidado maravilhoso do Senhor para com o seu povo. Se você ler todo esse livro de Deuteronômio, você vai perceber como Deus guiou, como Deus cuidou, como Deus instruiu, de forma amorosa, generosa, como o Senhor confortou com misericórdia o seu povo.
E como Deus deixou claro para o povo dele, caso eles viessem a pecar, e todas as adversidades da desobediência viessem sobre eles, se houvesse arrependimento verdadeiro, a misericórdia do Senhor estaria sobre eles novamente. Nós vimos tudo isso nesses capítulos deste livro. Um livro que traz para nós princípios, traz para nós a regulamentação do reino de Deus, traz para nós a revelação do caráter de Deus, traz para nós aquilo que Ele espera do seu povo, e aquilo que nós podemos esperar dEle. Já parou para pensar nisso? Deus se revela a nós de forma amorosa, misericordiosa, e nós precisamos ouvir, nós precisamos escutar, nós precisamos nos apegar a Ele, para que de fato venhamos fazer escolhas que sejam escolhas abençoadoras. Nós podemos sintetizar esse capítulo 30, fazendo um esboço bem rápido desse capítulo 30, nós teríamos aqui, irmãos, dos versos 1 a 10, promessa de Deus aos arrependidos. Se você ler todo esse capítulo 30, você vai poder perceber claramente dos versos 1 a 10, Deus fazendo promessas àqueles que se arrependem. Dos versos 11 a 14, nós vemos aqui as vantagens da revelação de Deus. E dos versos 15 a 20, nós temos aqui vida, prosperidade, morte e destruição. Os dois caminhos que são apresentados por Deus ao seu povo. Dois caminhos, não existe um terceiro. Ou você escolhe vida, ou você escolhe morte. Ou você escolhe bênção, ou você escolhe maldição. Os versos 15 a 20 tratam exatamente disso. Vida e prosperidade, ou morte e destruição. São os versículos que nós vamos meditar nessa noite. Essa parte final desse capítulo, ela pode ser resumida nessa diretiva do versículo 19 e 20, que nós falamos aqui no início: pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele. Esses versos de 15 a 20 poderiam ser resumidos nessa frase, nesses versículos. A questão é: como temos feito escolhas? Que tipo de escolhas temos feito ao longo de nossa caminhada? A partir de amanhã, de que forma tomaremos escolhas, faremos escolhas, após ouvirmos essa mensagem de hoje? O certo é que Deus está apresentando dois caminhos e dando ao seu povo o direito de escolher. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é o único que tem o poder de escolha. E o Senhor está dizendo: escolhe, bênção ou maldição, vida ou morte. Não é Deus que vai fazer essas escolhas por nós. É cada um que precisa fazer essa escolha por si. E esse texto traz para nós o peso da responsabilidade que todos nós temos diante de Deus. Principalmente você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque essa palavra é dirigida aos filhos, ao povo de Deus. Eu não preciso nem dizer o significado das palavras bênção e maldição. Porque mesmo que você não saiba hebraico, mesmo que você não saiba grego, mesmo que você não saiba nem o português, só de ouvir a palavra bênção, você já sabe que é coisa boa, não é? Não precisa nem saber o significado. Se ouve a palavra maldição, já sabe que é coisa ruim. Não precisa nem saber o significado. Mas maldição diz respeito a infortúnio e fatalidade. Bênção diz respeito a benefício, favor especial. O fato é, quando fazemos escolhas segundo a palavra de Deus, o favor especial de Deus está sempre à disposição do seu povo. Quantas e quantas vezes Deus responde à oração de servos fiéis? Nós temos na Bíblia inúmeros relatos. Quantas e quantas vezes Deus responde
as indagações de servos fiéis, favor especial, benefícios. A Bíblia registra tudo isso. E eu preciso aprender essa dinâmica. A dinâmica de escolhas que me aproximam de Deus. Escolhe, pois. Nós precisamos aprender a escolher. E Deus coloca duas opções: escolher o caminho da vida, do bem, da bênção, ou escolher o caminho da morte, do mal, da maldição. E Ele deixa a cargo do seu povo. Escolhe, pois. Infelizmente, Deus não criou robôs. Você não tem um programa de computador que vai te conduzir a sempre fazer tudo certo, segundo o programa divino. Infelizmente não. Deus nos deu capacidade, inteligência para escolhermos, para tomarmos decisões, para fazermos aquilo que precisamos fazer. O problema é que essa capacidade, ela não é aperfeiçoada, ela não é desenvolvida no temor e no tremor a Deus. Esse é o problema. A escolha da vida está ligada, muitas vezes, aos desejos malignos do coração. Você tem dúvida disso? Olha para o mundo. As escolhas das pessoas muitas vezes estão ligadas à vaidade, estão ligadas aos desejos do coração, estão ligadas ao medo, estão ligadas àquilo que os outros querem. E raramente nós fazemos escolhas conscientes daquilo que Deus quer e daquilo que escolhemos fazer para agradar a Deus. Meus queridos irmãos, nós também somos confrontados diariamente com a necessidade de fazer escolhas em todas as situações da vida. Hoje, com certeza, você foi confrontado com essa necessidade. Que roupa eu vou colocar para ir no culto? Quem é que perde muito tempo tomando essa decisão aqui? Alguns mais e outros menos, não é? Que roupa eu vou vestir, que calçado, tudo isso são escolhas. Existem escolhas simples, existem escolhas complexas, mas são escolhas que passam pelo nosso filtro, o filtro do bom senso, o filtro da perspectiva, da visão que temos do mundo. Todos nós vamos fazer escolhas simples, complexas, escolhas desafiadoras ou não, mas nós somos confrontados diariamente com essa necessidade de tomar decisões, de fazer escolhas em todas as situações. Em todas as situações nós vamos ter duas ou mais possibilidades de escolhas. Sempre temos que optar entre uma coisa ou outra, uma atitude ou outra. E quem tem que fazer a escolha? Você, eu, cada um. E quem vai responder por elas? Você, eu, cada um. Lutero, irmãos, no seu Tratado da Liberdade Cristã, ele diz assim: toda a Escritura de Deus está dividida em duas partes, preceitos e promessas. E ele também afirma que a pessoa cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e em seu próximo. Ou então não é cristã. Vive em Cristo pela fé, no próximo pelo amor. Lutero escreve isso no seu Tratado da Liberdade. Diante dessas sábias palavras de Lutero, nós temos liberdade para escolher. E a escolha de um crente precisa estar sempre firmada, alicerçada no duplo mandamento de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Os dois grandes mandamentos. As nossas escolhas precisam estar sempre alicerçadas nesse fundamento. Amor a Deus e amor ao próximo. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, como diz Romanos 10, 17. A consequência de ouvir a palavra de Cristo é praticar o amor. E as nossas escolhas precisam estar alicerçadas nesses dois fundamentos. Amor a Deus e amor ao próximo.
Inclusive o culto cristão, esse momento que nós estamos vivendo aqui, esse momento que você escolheu estar aqui, que você se arrumou para estar aqui, que você não negociou, não trocou por nenhuma outra coisa, até esse momento, está ligada a uma vida guiada por atitudes éticas, amorosas, e transformadas ou transformadoras. Já parou pensar nisso? Se você está aqui, é porque em algum momento você fez uma escolha que transformou a sua vida. Escolha hoje, e escolha cada momento do seu dia a dia a vida, a bênção. Essa é a ênfase do texto que nós lemos nesse capítulo 30. Essa escolha não é somente uma atitude pessoal e individualista. A escolha pela vida implica em promover a vida. Já para pensar nisso? Quando nós escolhemos a bênção de Deus sobre nós, implica em promovermos essa bênção a outras pessoas. Qual é o dever do crente no mundo? Não é iluminar as trevas, salgar a terra? Ou seja, promover a bênção de Deus aos outros. Quando nós escolhemos seguir a Cristo, isso implica discipulado, implica voltar-se em amor ao próximo, implica buscar transformações pessoais, implica ser um agente transformador da sociedade. Já para eu pensar nisso? Com aquele dia que eu escolhi, eu quero ser crente, vou me tornar membro da igreja. Aquele dia que eu entendi quem é Jesus na minha vida, que muda toda a minha existência, vai implicar em todas essas mudanças internas e externas. E o desejo de Deus, nós sejamos de fato homens e mulheres que vivem debaixo de sua bênção e que transmitam essa bênção a todos aqueles que estão ao seu redor. Porque assim é, onde tem um filho ou uma filha de Deus, as pessoas serão abençoadas por causa dele, por causa dela. Amém, irmãos? Deus libertou os israelitas da escravidão lá do Egito e deu a eles a oportunidade de viver livres e felizes na terra prometida. Mas para receberem essa felicidade, essa vida abundante, eles precisavam fazer algo. Eles tinham que escolher: sirva a Deus ou não sirva a Deus. Eles tinham que escolher a vida ou a morte. Como? Por amar a Deus, por escutar a sua voz e por apegar-se a Ele. O texto fala justamente isso. Como é que nós vamos fazer escolhas que são bênção? Amando a Deus, escutando a sua voz e nos apegando a Ele. É o único antídoto para evitarmos escolhas ruins, escolhas danosas. Porque, como já disse, o nosso coração é inclinado para o mal. Então, como me prevenir, me estruturar, me capacitar para fazer escolhas que geram vida, que geram bênçãos? Amando a Deus, escutando a Deus e me apegando a Ele. O próprio texto nos traz essa verdade. E nós precisamos fazer uma escolha parecida com essa todos os dias. Aquilo que você vai escolher hoje vai determinar o seu amanhã. Como será o seu futuro? Quer um futuro abençoado ou um futuro cheio de fatalidades? O que você quer provocar no seio da sua casa, da sua família? Bênçãos ou tribulações? A escolha é de cada um. Você pode escolher a vida aqui na terra por dar alguns passos, e esses passos o próprio texto revela. Escolha amar a Deus. É o primeiro passo, para que nós recebamos bênçãos e vivemos dias de paz, um futuro realmente abençoado. Escolha amar a Deus. O amor é a principal qualidade de Deus. Deus é amor. Já dizia o apóstolo João, lá em João, 1 João 4,8, Deus é amor. A qualidade que mais se destaca no caráter de Deus é o amor. Então escolha amar esse Deus de amor.
De todos os mandamentos, o primeiro mandamento é: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Mateus 22, verso 37. Essa é a base de uma verdadeira amizade, de um verdadeiro relacionamento com Deus. Nós buscamos nos relacionar com Deus, não por medo, não por uma obediência cega, mas por amor. Mas por que nós devemos amar a Deus? Já se fez essa pergunta? Por que nós devemos amar a Deus? Se você fosse me responder, o que você diria? De repente essa pergunta é muito mais simples do que você pensa. O amor de Deus, o amor que Deus sente por nós, é como o amor dos pais pelos filhos, tirando as devidas proporções de perfeição, tá, irmãos? O amor de Deus por mim, por você, é um amor parecido, o que nós temos aqui na terra parecido com isso, é o amor dos pais para com os filhos, tirando as proporções da perfeição de Deus. Mesmo imperfeitos, os pais procuram fazer o melhor para os seus filhos. Sim ou não, pais? Sim ou não, pais? Mesmo imperfeitos, nós procuramos fazer o melhor pelos nossos filhos. Nós incentivamos, nós ensinamos, nós apoiamos, nós corrigimos. E nós fazemos tudo isso porque nós queremos que eles sejam o quê? Felizes e bem-sucedidos na vida. E o que os pais esperam em troca? Os pais esperam ser amados pelos filhos. Simples, não é? Por que nós devemos amar a Deus? Porque Ele espera, Ele quer ser amado por você. Ele é Pai. É o que os pais esperam, ser amado pelo filho, pela filha, e colocar em prática tudo aquilo que nós orientamos aos nossos filhos. É o que todo pai, toda mãe espera. Tudo aquilo que nós ensinamos deve ser colocado em prática, deve ser ouvido, deve ser escutado, deve ser obedecido. Não é? Nós orientamos e esperamos isso, não é mesmo? Então, meus queridos, você não acha que é natural que o nosso Deus e Pai do céu, Ele espera e quer que nós o amemos? E que nós valorizemos tudo o que Ele nos ensina, que nós valorizemos tudo aquilo que Ele já fez e fará por nós, é mais do que natural. Então escolha amar a Deus. Esse é o primeiro passo, uma atitude que nós devemos ter continuamente. Escolha amar a Deus. E quando nós escolhemos amar a Deus, nós vamos peneirar as nossas escolhas segundo aquilo que vai agradá-lo. Não é assim? Quando nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa, ainda que eu preciso abrir mão de alguma coisa. Assim é, até entre nós, seres imperfeitos. Esse é o primeiro passo, para garantirmos escolhas que são escolhas abençoadoras. Segundo passo, obedeça à voz dEle. Aqui que nós lemos aqui, escutar, no idioma em que foi escrito esse texto, escutar também significa obedecer. Escute a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor. Isso é o que nós muitas vezes queremos dizer para as crianças. Quem tem filho sabe muito bem como é que funciona isso, né? Quando a gente fala assim para uma criança, escute seus pais. O que a gente quer dizer em outras palavras? Obedeça seus pais. Não é assim, irmãos? Está vendo como não é tão difícil compreender o que Deus revela em sua palavra? Escutar a voz dEle é o mesmo que dizer, obedeça a voz do Senhor, obedeça ao seu Pai e que você vai bem. Então escutar a voz de Deus significa aprender sobre Ele e obedecê-lo. Nós não podemos ouvir de verdade a voz de Deus, óbvio, a não ser que Ele queira fazer isso. Mas nós podemos ouvir o que Ele diz por meio de sua palavra, as Escrituras. Quando você lê as Escrituras, é Deus falando com você. 1 João 5,3 nos revela essa verdade. Quando você está lendo as Escrituras, é Deus falando com você. Quando um pregador está expondo as Escrituras, é Deus falando com você.
Então escute a voz dele. Para mostrar como é importante escutar a voz de Deus, o que Jesus diz sobre a palavra de Deus? O homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou também, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus compara a importância de escutar a palavra de Deus com o alimento. Alguém aqui vive sem alimento? Te desafio a ficar aí, sem comida. Vive aí 1 ano sem comida. 2 meses. 6 meses. Jesus traz esse nível de importância para escutarmos a voz de Deus, do que temos nos alimentado. Aprender sobre Deus é mais importante do que o alimento físico. Por quê? O sábio rei Salomão explica essa verdade. A sabedoria é uma proteção, assim como o dinheiro é uma proteção. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eclesiastes 7:12. Já dizia o rei Salomão: a sabedoria é mais importante do que os bens materiais, porque ela preserva a vida. Escolhe, pois, a vida, não a morte, a bênção, não a maldição. Esse passo de escutarmos a voz de Deus é de grande importância, de obedecermos a sua palavra, é de grande importância para as escolhas que nós fazemos. As escolhas que fazemos precisam estar alinhadas à palavra do Senhor, em obediência ao Senhor. O conhecimento e a sabedoria que Deus nos dá podem nos proteger hoje, agora, nesse instante. Essas coisas também podem nos ajudar e vão nos ajudar a boas escolhas, a orientarmos nossos filhos, a orientarmos os nossos irmãos, a sermos canais da sabedoria divina. Então, meus queridos, escutem a voz do Senhor, obedeçam a palavra de Deus, e com certeza todas as nossas escolhas serão bênção, não falhará. Terceiro passo, para fazermos escolhas que trazem bênçãos sobre as nossas vidas: apegue-se a Ele. A quem? A Deus. Apegue-se a Ele. Jesus disse o seguinte: estreito é o portão e apertada é a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Lá em Mateus 7, versos 13 e 14. Eu te pergunto, falando de estrada, se você tivesse que fazer uma viagem por uma estrada como esta, apertada, estreita, difícil, com certeza seria muito bom ter um guia experiente, não é mesmo? Já ficou perdido alguma vez? Ou seja, é muito importante ter um guia, ficar do lado dele. Nós também precisamos de um guia experiente para chegar ao destino que desejamos, a vida eterna. Até o dia da glorificação final, eu e você precisamos nos apegarmos a Deus. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, nós precisamos mais ainda nos apegarmos a Deus. Porque a tendência, já revelada nas Escrituras, é que as coisas fiquem cada vez piores. Que a opressão no mundo se torne cada vez mais intensa. Que a pressão daqueles que não conhecem a Cristo se torne cada vez mais intolerável. E aí você está apegado a quem? Nessa estrada longa, estreita e difícil. A quem você está se apegando? Apegue-se a Ele. Todo dia nós temos muitas coisas para fazer e muitas outras que nós gostaríamos de fazer, não é mesmo? A gente termina o dia pensando assim: que eu gostaria tanto de ter feito aquilo e não deu tempo, não é? É assim mesmo, nós ficamos tão ocupados, tão distraídos, que quase não sobra tempo para pensarmos nas coisas lá do alto. Sejamos sinceros, não é assim? Às vezes passa o dia, a semana, a gente não separou um tempo para nos apegarmos a Deus, para nos aproximarmos dEle, para fazermos a devocional, pessoal ou familiar.
Porque os dias são corridos e são tantas coisas. E é por esse motivo que a Bíblia nos exorta: estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Efésios 5, versos 15 e 16. Quando nós colocamos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, isso é prova de que nós nos apegamos a Ele. Nós estamos apegados a esse relacionamento. Então apegue-se a Deus. E com certeza as suas escolhas serão para a vida e não para a morte. Escolha amar a Deus, escolha obedecer à voz de Deus, escolha se apegar a Ele. E nós não teremos dificuldades na hora de tomar decisões. Nós não teremos dúvidas daquilo que vamos escolher no momento da pressão, no momento da provocação, no momento do desafio. Ame ao Senhor, obedeça a sua voz, apegue-se a Ele. Essa é a mensagem desse capítulo 30, especialmente desses versos 15 a 20. As pessoas se perdem falando de bênção e de maldição, mas não focam no que é importante. O que é importante? Amar a Deus, obedecer a Deus, se apegar a Ele. Se fizermos isso, as escolhas serão abençoadoras. Não precisa se preocupar. Sua vida será uma vida, um futuro, debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor, debaixo do favor do Senhor. Porque o nosso coração, que naturalmente se inclina para o mal, precisa ser domado, precisa ser guiado por nossa vontade consciente. Gênesis 4:6 já diz para nós: o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. A cobiça do nosso coração é que nos domina e que nos faz fazer escolhas amaldiçoadoras. Então, quando nós tomamos esses 3 passos, essas 3 atitudes, nós estaremos de fato domando, controlando as nossas escolhas com vontade de consciência, não guiados por desejos que só traz dor, decepção, tristeza, mas guiados pela mente de Cristo. É isso que você quer para a sua vida? Sim ou não? Então, meus queridos, ame a Deus sobre todas as coisas, obedeça a sua palavra e se apegue a Ele. Quanto mais se aproximar à volta de Cristo, que nós precisamos tomar essas atitudes, para que as nossas escolhas não sejam as escolhas como do ímpio, segundo as circunstâncias. Ah, se não deu certo, é que não era para ser mesmo. Para que as nossas escolhas não sejam como dos ímpios. Ah, não era a minha sorte, ou não é o meu destino. A nossa história está debaixo da mão santa e poderosa do Senhor, amém, irmãos? E são as nossas escolhas que vão determinar a bênção ou a maldição. E Deus, como sendo um justo juiz, Ele derrama sobre o seu povo, segundo as suas escolhas. E a Bíblia prova essa verdade. O justo juiz nos alerta: escolhe, pois, a bênção, para que tenha vida e vida abundante, porque Deus é justo. Então, quando Deus abençoa o seu povo, não é só uma questão de misericórdia, é uma questão de justiça. Mas o outro lado também é verdade. Quando Deus permite a disciplina sobre o seu povo, não é porque não faltou misericórdia, é porque Ele está sendo justo, igualmente justo. Amém, queridos? A escolha é sua. Você pode virar aí para a pessoa mais próxima a você e falar assim: querido, querida, a escolha é sua. Irmãos, o Evangelho de Cristo não traz misticismo, não traz magia, não traz nada fácil que outra pessoa vai fazer por você. A escolha é sua. Em Cristo Jesus, você tem toda a capacidade de fazer escolhas que serão benéficas para você e sua família. Mudar o seu passado é algo que você não pode fazer, mas você pode escolher um futuro abençoado por Deus. Para você e para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que você ama. A palavra de Deus mostra que o nosso Pai no céu nos ama e nos ajuda a saber o que devemos fazer. Tanto é que nós temos as Escrituras.
E ele mostra que há dois caminhos bem distintos diante de cada um de nós: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. A escolha sobre qual deles iremos trilhar é nossa. Eu gostaria que ele fizesse as escolhas por mim, mas ele nos deu essa capacidade de escolher e disse assim: escolha, e ainda recomenda: escolhe a bênção para que te vá bem, escolhe a vida para que viva longamente. Deus tem um projeto maravilhoso para o seu povo, para cada um de nós, mas a escolha de viver esse projeto é sua, de ninguém mais. O Senhor Jesus já nos livrou da morte eterna, e hoje nós estamos aqui. O que nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo viver para a sua glória, ou viver segundo as inclinações do coração, as vaidades do mundo? Escolha a vida e a bênção, para que tudo te vá bem. Porque como diz aqui no verso 19, o céu e a terra são testemunhas. O céu e a terra são testemunhas. Que escolhas nós fizemos até hoje? Essas não tem mais como mudar. Mas com certeza, você pode mudar as escolhas a partir de agora, se pautando nessas atitudes: amar a Deus, obedecer a sua palavra e se apegar a Ele. Reflita sempre sobre esses 3 passos e faça escolhas que serão abençoadoras para você, para nós, para todos aqueles que estão ao seu redor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Reflita, o que você tem enfrentado, tem vivido? Eu posso dizer sem medo de errar, que todas as tribulações que você tem enfrentado e tem vivido, ou partiu de escolha ruim, sua ou de alguém próximo a você. Pensa se não é assim. Então peça a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a fazer escolhas a partir de agora, escolhas pautadas na Tua palavra, escolhas alicerçadas no amor do Senhor por mim, e que o meu amor por Senhor seja tão grande, a ponto de eu abrir mão das minhas vaidades, a ponto de eu abrir mão das minhas pirraças. Por amor ao Senhor eu vou obedecer. Ore ao Senhor, porque o Pai quer ver os seus filhos bem e muito bem, mas o Pai é justo. Escolhe, pois, a vida e a bênção. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos a Ti, ó Pai, tenha misericórdia de nós, porque até aqui já fizemos muitas escolhas, e às vezes escolhas são totalmente contrárias à Tua palavra, contrárias à orientação do Senhor, contrárias à direção do Senhor. Tenha misericórdia de nós, por essas escolhas que já foram tomadas. Mas te pedimos em nome de Jesus, leva os nossos pensamentos cativos em obediência à Tua palavra, para que a partir de agora, cada escolha, por mais simples que seja, ou por mais complexa que venha a ser, sejam escolhas pautadas na Tua palavra, que nós possamos nos apegar ao Senhor cada vez mais, que possamos amar o Senhor cada vez mais, e obedecer o Senhor cada vez mais, porque nós sabemos que isso é salutar para nós mesmos. E todas as vezes que tentamos tomar o controle das nossas escolhas, segundo o nosso coração pecaminoso, nós quebramos a cara, nós nos damos mal. Tem misericórdia de nós. Visita cada irmão, cada irmã, cada filho e filha do Senhor nessa noite. Toca nos corações, vivifica a Tua palavra, para que possamos refletir nas escolhas que estamos fazendo, e que possamos entender que a responsabilidade das bênçãos ou maldição
são exclusivamente nossas, nós é que escolhemos, e o Senhor, como justo e misericordioso Pai, é quem aplica. Nós te louvamos porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos alerta e te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a fazermos escolhas sábias, que teu Espírito Santo esteja tocando em nossas mentes e corações, para que não venhamos tropeçar na nossa caminhada, para que não venhamos semear uma semeadura maldita em nossa trilha, mas que possamos de fato ser canais da tua bênção, porque somos homens e mulheres abençoados pelo Senhor, porque as nossas escolhas são escolhas alinhadas com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia e ajuda-nos na nossa ignorância, ajuda-nos na nossa fragilidade, ajuda-nos nas nossas escolhas, abra os nossos olhos, dai-nos discernimento espiritual das coisas que nos cercam, e não permita que a nossa ignorância pessoal nos afaste do Senhor, mas ajuda-nos, ó Pai, a cultivarmos esse relacionamento precioso que temos contigo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero chamar aqui a equipe do Ministério de Louvor, vamos entoar um cântico ao nosso Deus, que é digno da nossa adoração. Vamos nos colocar de pé e adorar.